Yasmin, eu sou do Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama, CEMI, aqui no Distrito Federal, e juntamente com a minha colega Cristiane, nós vamos apresentar o nosso projeto sobre o estudo dos fatores contribuintes na infestação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti com utilização de inteligência artificial. O grupo buscou, através desse projeto, estudar algumas variáveis, como saneamento básico, infraestrutura e como elas influenciavam no número de casos das doenças transmitidas por esse mosquito. A ideia é, através dessas análises, conseguirmos construir um sistema que será capaz de prever futuros casos. Bem, o mosquito Aedes aegypti é um mosquito urbano, muito predominante no continente americano. Esse mosquito pode transmitir Zika vírus, chikungunya, dengue e febre amarela. Segundo a OMS, cerca de 390 milhões de casos de dengue são registrados no mundo todos os anos. Isso é um número bastante expressivo. E no Brasil, o governo gasta muitos recursos para tentar combater o mosquito e as suas doenças. Porém, nos últimos anos, os números de casos dessas doenças continuam crescendo. Isso nos mostra que a forma que o combate é feita não tem sido nem um pouco eficiente. Bem, então pensando nisso, o grupo decidiu estudar a relação de algumas variáveis, como pluviosidade, temperatura, infraestrutura das regiões administrativas, número de casos das doenças, todas essas variáveis no contexto do Distrito Federal, durante o período de dezembro de 2018 a novembro de 2019. Para essa análise foram escolhidas algumas cidades, como Cruzeiro, Paranoá, Planaltina, Braslândia e Gama. Bem, de acordo com literaturas anteriores, nós já tínhamos ideia de que os fatores climáticos influenciavam sim na proliferação do mosquito. Porém, nós queríamos ver esses fatores climáticos em conjunto com outras variáveis, como as variáveis de infraestrutura, por exemplo. E com o resultado dessas análises, o objetivo do grupo é obter informações necessárias para construir um sistema de previsões que vai ser baseado em inteligência artificial e alguns outros algoritmos que possa prever futuros casos e os locais de maior incidência. Nossa metodologia segue o formato documental e bibliográfico, sob supervisão de método quantitativo e qualitativo, pois se baseia em dados já levantados. Então, para conseguir os dados de temperatura, umidade e pluviosidade, nós utilizamos o site do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Com esses dados, nós fizemos uma média aritmética mensal de cada região administrativa e juntamos essa média com também números de casos das doenças em cada região, para que nós pudéssemos ver o grau de influência do clima sobre a infestação. Para conseguir os dados de estrutura, nós utilizamos o estudo feito pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a CODEPLAN, que avaliou diversos aspectos estruturais das regiões administrativas do DF, dando nota para esses aspectos de 0 a 1, sendo 1 a melhor posição. Bem, para conseguir o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, nós utilizamos o LIRA, que é o levantamento rápido de índices de infestação do Aedes aegypti. Esse levantamento é feito pela Secretaria de Saúde e ele é postado no seu site oficial. Ele avalia quais são os imóveis e a quantidade que tem focos ou lavas de mosquito. Para saber o número de casos das doenças, nós utilizamos o boletim epidemiológico, que é postado mensalmente também no site da Secretaria de Saúde. Bem, as cidades escolhidas para esse estudo foi Brasilândia, Cruzeiro, Gama, Paranoá e Planaltina. Primeiramente, foi buscado os dados climáticos, que foi no Instituto Nacional de Meteorologia. Porém, o Instituto disponibiliza esses dados em horas. Porém, nós precisávamos fazer uma média mensal para a gente poder estudar esses dados de melhor forma. Então, fizemos a média de todos os dados de temperatura, umidade e pluviosidade mensalmente
e colocamos um gráfico junto com o número de casos, para a gente entender o funcionamento em cada cidade do estudo. Por exemplo, aqui na cidade de Cruzeiro e Planaltina, a gente pode ver dois comportamentos bastante diferentes. Logo após as análises feitas dos gráficos, a gente partiu para as outras informações, como população, infestação, índice de infraestrutura, casos de chikungunya, casos de zika. Casos de chikungunya e casos de zika foram separados dos dados de dengue, como está aqui nos gráficos, porque a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não disponibiliza esses dados mensalmente, como são os dados de dengue, eles disponibilizam anualmente. Segunda questão é em relação aos casos de febre amarela. Em 2019, não houve nenhum caso de febre amarela no Distrito Federal. A partir dessas análises, dessa segunda análise com esses determinados dados, a gente notou que o nível de infraestrutura é fundamental na questão de número de casos de dengue. A gente pode ver aqui uma cidade como Cruzeiro, que tem uma população de 29.500 habitantes, houve uma infestação por habitante de 643 e o índice de infraestrutura é super satisfatório, sendo de 909, muito próximo ao número 1, que é o nível é o melhor nível, digamos assim. Já em relação à cidade de Planaltina, com uma população de 190 mil, houve uma infestação por habitante de 2.786, mais que o dobro em relação à cidade de Cruzeiro, tendo um índice de infraestrutura de 672. Então, a partir daí, a gente pode entender que a infraestrutura é um fator primordial na questão de número de casos de dengue a partir do Aedes aegypti. Então, a gente chegou em alguns resultados parciais em relação à infraestrutura e em relação à temperatura. Em relação à infraestrutura, como já foi dito antes, cidades com os menores níveis de infraestrutura são as cidades que possuem os maiores números de casos prováveis de dengue. Em relação à temperatura, os fatores climáticos influenciam, como já era sabido em outras literaturas. A partir disso, começou-se o desenvolvimento do sistema. Utilizamos 5 algoritmos para testar cada algoritmo e ver qual teria o melhor nível de acurácia para os dados que a gente tinha. Todos os algoritmos são de machine learning e são algoritmos de supervisão. Os dados utilizados para fazer essa análise foi dados de temperatura, umidade, pluviosidade e número de casos por causa da acessibilidade, porque esses algoritmos preveem os dados sistematicamente. Por exemplo, todos esses dados estavam datados em diários, não tinha como a gente acrescentar o dado de infraestrutura, que é o dado primordial, porque o algoritmo ainda não tem portabilidade para isso, mas é uma meta para ser feita na próxima fase. E por fim, a última. Porém, o número de casos, eles não estavam datados diariamente, como a gente precisava, eles estavam mensalmente. Foi requisitado para a Secretaria de Saúde que esses dados estivessem diariamente, porém, a gente precisava inserir o nosso trabalho no Comitê de Ética em Saúde, para depois pedir esses dados para a Secretaria de Saúde. Então, esse também será o próximo passo da pesquisa. Então, para a gente poder fazer uma análise breve, nós fizemos uma média mensal dos números de casos. O sistema foi feito a partir de linguagem Python e utilizamos o Google Colibri para testar os nossos algoritmos, já que ele dá uma facilidade muito maior do que a gente usar o software de computador, por exemplo, para escrever o próprio código, porque precisa de muitas configurações e o Colibri já tem essas configurações nos próprios notebooks da Google. Então, esse foi o formato da planilha que nós utilizamos, temperatura, umidade e pluviosidade, para prever o número de casos. Como vocês podem ver, os dados estão repetidos. Foi necessitado que
que os dados estivessem em formato diário para que as análises fossem um pouco melhor. Os algoritmos testados foram o Gradient Boosting Regressor, algoritmo de árvore, Random Forest e redes neurais. E o algoritmo que teve maior nível de acurácia foi o algoritmo de árvore, tendo 90% de acerto. Não necessariamente quando a gente tem um alto nível de acerto do algoritmo, quer dizer que as nossas previsões já vão estar completamente corretas. Pelo contrário, ainda precisam ser feitas muitas melhorias para que isso possa acontecer. Nós tivemos duas dificuldades, principalmente, em relação à quantidade de dados. Nós só tínhamos dados de um ano. Infelizmente, para o nosso sistema, isso não foi suficiente para que ele fizesse uma boa análise de previsão, porque o sistema conseguiu aprender e conseguiu fazer uma espécie de cálculo que conseguisse prever, tanto que a gente teve 90% de acurácia. Mas quando a gente olha os resultados, são as previsões, a gente vê que houve uma certa disparidade. Então, para melhorarmos essa questão, nós precisamos dos dados subsequentes a 2019, que vai ser colhidos a partir de quando submetemos o trabalho na plataforma Brasil, para que assim temos o aval do Conselho de Ética para mandarmos para a Secretaria de Saúde, para termos acesso a todos esses dados. E, finalmente, ter essa melhoria nas previsões. E agora vamos para o layout de um sistema. Bom, esse é o design proposto pelo grupo. Nós propomos uma coisa muito simples para que todas as pessoas possam acessar com facilidade, população, profissionais de saúde e em geral. Então, aqui você tem duas opções: utilizar os seus dados da sua cidade ou utilizar os dados do próprio sistema. Por enquanto, ele será alimentado somente com dados de Brasília. Aqui tem o mapa geral de Brasília. Aqui você escolhe o arquivo, se você for de outra cidade, e o período que você quer a sua previsão, se você quer uma previsão anual, mensal, semestral ou diária. Aqui você escolhe a data do começo. E aqui no final tem os dados de temperatura, umidade, enfim, para que você possa entender como que você vai colocar esses dados dentro da planilha para o sistema analisar. Também temos a opção de login para quem quiser fazer o upload dos seus próprios dados. E os dados disponíveis que qualquer pessoa pode acessar de maneira fácil. Os fatores que nos impulsionou a continuar desenvolvendo essa pesquisa foi a dificuldade que a gente teve de encontrar dados. Os dados eram muito restritos, difíceis de achar, mesmo que a gente procurasse em órgãos governamentais oficiais. E quando a gente recebia esses dados, eles eram geralmente errados ou equivocados. Então, nos dias de hoje, a gente acredita que informação é tudo, e isso deve estar acessível de forma fácil. Então, através da construção desse sistema, a gente quer facilitar esse processo, divulgar a informação e também prever o futuro número de casos. Esse site vai estar disponível de forma aberta e gratuita, na internet, e vai poder servir tanto para a população, para os profissionais de saúde, para o governo e até para a própria comunidade científica como base para futuros trabalhos. E a gente almeja que, a partir das informações que serão reveladas com essa pesquisa e dos dados que serão apresentados, o governo possa começar a pensar em novas maneiras mais estratégicas e eficazes de combater essa doença e que realmente traga bons resultados. É isso.